A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCBC Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Irmãos, um aviso importante para a nossa querida Irmandade, para os músicos de todo o Brasil e mundo, da congregação cristã no Brasil. E o aviso vai mais, irmãos, para as nossas organistas da congregação cristã no Brasil. Irmãos, agora parece em que as coisas mudaram. Eles acharam de perseguir as organistas da congregação cristã no Brasil. Vocês podem observar que já mexeram com nossas crianças, já mexeram com os porteiros, com os músicos. E agora chegou a vez das organistas. Irmãs, organistas de todo o Brasil, preste bem atenção. Eu vou colocar aqui um comunicado em que uma irmã lá nos Estados Unidos, aproveitando ali então a estadia do nosso querido irmão Salvador Bueno, ela pediu para que o nosso irmão Salvador Bueno desse um comunicado, um aviso para todas as organistas e por que não os músicos também, né, irmãos? Sabemos, irmãos, em que a organista ela sofre muito, o músico sofre, mas as organistas ela sofre muito para que ela possa tocar na igreja. A organista é exigido dela, irmãos, muita coisa. A organista toca as 4 partes, as organistas, quando vai dar a introdução, ela é a primeira a soltar o som na igreja. Os músicos é auxiliado pela organista e juntamente com a organista auxilia a igreja. O qual, quando os dois ali ficam auxiliando a igreja, é a hora que Deus desce com a presença nos hinos, né, irmãos? Que a Irmandade, juntamente com a organista, juntamente com os músicos, começa a tocar. Irmãos, a organista é tão provada, que após esse vídeo, desse comunicado do nosso querido irmão Salvador Bueno, juntamente com essa serva de Deus, que teve essa ideia espetacular, e a serva de Deus deve estar preocupada também com as organistas no Brasil, porque hoje em dia, irmãos, está sendo muito fácil pessoas que eram organistas, era examinadora, quer dizer, examinadora não, era professora das organistas, sair da igreja, e quando sai da igreja, irmãos, o que é que faz? Faz vídeos relacionados com vinganças. Por quê? Após esse vídeo do nosso querido irmão Salvador Bueno avisando a toda a igreja, eu vou juntamente com vocês abordar este assunto. Vamos ver o vídeo? Salve as organistas, irmãos. Fala para elas não desistir, irmão. Elas estão tão desanimadas. São mais de 17 mil organistas assistindo, irmão. Dá um recadinho para elas. Fala para elas não desistir, para elas ficar firmes, que vale a pena. Os organistas, não desistam. Fiquem firmes, porque Deus recebe o vosso louvor. Glória a Deus. E as nossas orações chegam aos pés do Senhor. Glória a Deus. Deus que vos abençoe. Amém. Deus... Amém, irmão Salvador. Amém, irmã, que teve essa genial ideia de falar para os nossos irmãos aí, os veteranos, os mais antigos, né, irmãos? E ficamos felizes. Eu fico feliz por ter a nossa querida Irmandade que gosta dos nossos irmãos. Irmãos, veja bem, são os irmãos responsáveis aí pela obra no Brasil e no mundo. São esses, como diz aí, cabelos brancos, né, irmãos? Que são veteranos, estão aí
sempre à frente da obra de Deus, estão ainda aí trazendo as revelações que Deus dá para o povo, né, irmãos? Irmãos, esse recado que o nosso irmão Salvador, juntamente com essa irmã que teve essa brilhante ideia, irmãos, para nossas organistas do Brasil, do mundo. Veja bem, irmãos, aonde já se viu, veja bem, organista crítico. E isto tem crítico que já era músico, crítico que já era cooperador, crítico que já era ancião, crítico que não foi nada, crítico que era profetinha, crítico que profetizava mentira. Tem crítico aí até de varrer a igreja, crítico porteiro. Irmãos, sabemos que a congregação cristã no Brasil é uma igreja séria, é uma igreja onde tem a decência, a disciplina e o amor, né? E esta igreja é a igreja mais cobiçada pelo episcopado. Muitos desejam o episcopado na igreja, mas não tem perfil de servo de Deus nem perfil de cristão, né? Veja bem, o porteiro quer ser cooperador de jovem ou cooperador de adulto, o cooperador quer ser ancião, o ancião quer ser o mais antigo, como aconteceu aí nos Estados Unidos. Não vamos entrar em detalhes, mas queria mudar tudo. Irmão Paulo e o músico quer ser encarregado. Irmãos, e a organista? Irmãos, a organista, quando não consegue ser... O sonho de uma organista... Você sabe o que é um sonho de uma organista? O sonho de uma organista é ser examinadora. Isto. Quando a organista não é examinadora, tem muitas que aceitam, né? Não deu, mas tem outras que se revoltam. Tem outras, irmãos, eu conheci uma em que ela fez a faculdade, começou ali a se aprofundar, porque tinha falecido, né, uma examinadora, e estava naquela coisa ali de ela ser a bola da vez, como diz, né? Por quê? Porque tinha o pai ministério, né? Tinha a família no ministério, e ela achava que ela era a bola da vez. O qual então foi marcado um ensaio regional para os organistas, o qual então saiu o boato que ia decidir fazer uma surpresa ali no dia para ver qual seria os organistas que iria para examinadora no lugar daquela irmã que faleceu. E esta irmã foi para a igreja. E chegando lá, irmãos, na hora da apresentação, logicamente, ela achava que seria uma surpresa, o qual foi levantado uma outra irmã, simples, não tinha ninguém no ministério, uma irmã até, né, bem mais nova, o qual esta organista se revoltou. E começou então ali, irmãos, falar, brigar, né, e jogar outras organistas contra. E isso acontece, irmão, quando fala que antigamente, lá no começo das décadas, na congregação tinha briga. Irmãos, hoje em dia que nós não sabemos, o povo, o ser humano, ele briga sim, ele briga. E vamos dizer, numa portaria onde tem porteiros dentro da igreja, os porteiros brigam. Já cansei de ver porteiro não brigar assim, de ofender, mas um porteiro chamar a atenção do outro, o outro não gostar e bater boca ali, mas depois, né, se acertaram. Mas aí, no caso, cooperador de jovens. Hoje em dia, aqui no Paraná é difícil ver isso. Os irmãos são muito amorosos, né? Um fica convidando o outro, que o certo é este. Um cooperador chama o outro para atender a comum e a união, né, irmãos? Mas o ser humano é ser humano. E quando é organista, irmãos, quer ser aí examinadora e não consegue. O que nós estamos vendo ultimamente é que estão partindo para o lado das nossas organistas. Irmã organista, você ouviu aí, né, o que o nosso irmão Salvador Bueno acabou aí mandando um aviso.
E este aviso também nós vamos complementar, porque eu tenho uma esposa que é organista. Desde 1982 estudava, parava, o qual então se firmou e começou a estudar, pagava quando estava desempregado, eu estava desempregado, aquela irmã que dava aula entendia e falava, não, esse mês não precisa pagar. Que também convinha, né? Que a irmã ficava a tarde toda dando aula, a luz que gastava, o tempo da irmã, né? E nada mais justo, mas não tão preço tão gritante, né? Mas, irmãos, veja bem, então se oficializou. Foi uma obra muito linda quando se oficializou. Mas o dia, irmãos, que fez o teste para o culto à noite, foi fazer o teste na central, e o qual passou para fazer o teste da meia hora para o culto à noite. Irmãos, não sabe explicar o que aconteceu. Estava vindo da igreja, passou pela faixa de pedestre, ela sentiu como uma mão empurrando ela para ela cair com livros e tudo. E ela sentiu que ali não tinha ninguém, mas foi uma opressão empurrando que ela caiu, ralou o joelho, foi livro para tudo que é lado, mas o inimigo não ficou feliz, porque uma organista é muito necessário em uma igreja. A organista, nós músicos organistas, irmãos, este ministério foi nós que fomos atrás. Fomos nós que fomos atrás. Não foi que nos deram para ficar na igreja. Deus abençoou, colocou o desejo e nós fomos atrás. E você, organista, que teve esse tempo todo, foi muitas da noite, muitas horas ali tentando estudar no dedilhado, na leitura, nas provas, né? E este sofrimento que você teve em bem para a obra de Deus vai deixar qualquer um chegar na internet e tirar o seu mérito de estar dentro da casa do Senhor louvando a Deus. Porque você não está louvando aquela irmãzinha ali que uma confusão com você, que existe isso, irmãos. Existe. Quanto mais no meio das organistas, uma igreja que tem as organistas tudo unidas ali é coisa mais linda. Mas tem igreja que brigam, tem igreja que tem organista que a outra erra, ela já faz cara de sarro. E isso, irmão, existe no nosso meio. Mas fazer o quê? Cada um, cada um. Por isso que nós temos aí organistas aí espirituais, organistas mesmo, que quando chega para fazer a meia hora, irmão, a igreja estremece, irmão. Então estamos aqui alertando e aí compartilhando com a nossa querida irmandade e as nossas organistas. Não fiquem, irmãs que tocam órgão, não fiquem desanimadas. Ah, irmão Paulo, mas a minha oficialização eu não consigo. Deus vai preparar um caminho para você se oficializar, irmã. Para você se oficializar, irmãzinha. Deus vai preparar um caminho. Isso. Sabe por quê? Deus vai preparar um caminho. Minha esposa, quando ela estava estudando a música, eu fiquei desempregado. Ela chegou para a irmã e falou: irmã, não vou mais para a aula de música porque eu não tenho, meu esposo ficou desempregado, eu não tenho como dar o dinheiro. A irmã falou para ela: não, deixar de vir você não vai vir. Esses meses que ele estiver desempregado não precisa pagar, mas você vai ficar aqui. E a irmã que estava dando aula ali, irmão, estava a bem da obra de Deus, não estava pelo dinheiro. E então ficou um ano, né, um ano e pouco. Eu arrumei emprego, mas ganhava pouquinho. Mas a irmã entendeu. Quando comecei a pagar a aula de música de novo, o Senhor recolheu a nossa irmã. E minha esposa ficou então, tudo que já tinha aprendido, ali teria que começar de novo com uma outra professora. Pela lógica é assim, quando você para um estudo com uma irmã, você então começa tudo de novo, né? Não pega na metade do caminho. E ainda mais a irmã faleceu, o que aconteceu? Essa irmã, ela faleceu e demorou anos. Demorou anos. E quando foi então um belo dia, minha esposa estava toda ali pensando de oficialização, Deus preparou de uma outra irmã examinadora encontrar com ela na igreja e falar: você não era aluna de tal fulano?
era: o senhor recolheu ela? Recolheu. Então vou marcar o teu teste urgente. E foi um teste de emergência, o qual serviu para minha esposa e serviu para uma outra irmãzinha que pegou carona junto. Mas o inimigo não deixou de atrapalhar. Por quê? Minha esposa ficou ali estudando a música e ia as duas para o teste na central. O qual a outra irmã teve um problema, um AVC, e ali dificultou delas ir no mês que tinham marcado para abril de 2018, se não me falha a memória. Então elas foram em outro mês, a irmã ali, eles não pagaram nada, tiveram aula de reforço, não pagaram nada, e essa irmã, né, essa irmã de Santos, né, examinadora de Santos, não vou falar o nome, porque toda honra, toda glória seja dada a Deus, mas essa irmã não sabe, ou sabe que Deus usou dela naquela noite, o qual cumpriu o desejo, e hoje toca aqui no Paraná. Irmã organista, o que você ouvir aí na internet sobre pessoas querendo jogar a congregação cristã no Brasil contra as organistas, pense nisso. Você se alistou para este exército, foi para servir a Deus. Você sofreu bastante, estudou bastante, e hoje você está praticamente aí já oficializada, e não deixa que o inimigo arranca isso que você passou, essa provação, e vá servir a Deus, porque quando você tocar o órgão, o inimigo vai sair por 7 caminhos, irmãos. Veja bem, eu vou colocar um vídeo para a gente encerrar este, de um encarregado de orquestra que subiu para reger e Deus tomou ele na virtude. Quase ele não consegue reger. E é isso que acontece, irmão organista. Quando você toca um órgão que nós músicos ouvimos, Deus desce com a presença. E aqueles que estão cantando começam a manifestar. E os músicos começam a manifestar. E a organista, no poder de Deus, toca e Deus visita cada ensaio. Não vamos deixar organistas do Brasil, da congregação cristã no Brasil, não vamos deixar o inimigo fazer divisão no nosso meio. Preste atenção nesse vídeo. Santo Deus, irmãos, que culto glorioso, que ensaio glorioso foi este. O servo de Deus foi reger. E, irmãos, isso tudo é proveniente da comunhão da organista, da comunhão dos músicos e principalmente da comunhão da irmandade. E nesses ensaios que nós estamos aí, irmãos, indo ultimamente, Deus está descendo com sua presença nos ensaios. Irmão, pelo menos não sei aí na região de vocês, mas aqui no Paraná o povo gosta de sentir Deus, viu? Quem não gosta, né? Nos ensaios, quando pede os hinos, Deus já visita, né? Então, organistas, vocês são aí praticamente, né? O que começa o culto? O culto começa com quem? Começa em nome do Senhor Jesus quando o cooperador inicia ali na frente. Mas a organista, né? Primeiro quem abre a igreja é o porteiro. Segundo a entrar na igreja é o organista para fazer a meia hora. Quando a organista já está fazendo a meia hora com a igreja aberta, aí vem a irmandade. Então vocês estão
vendo a importância que vocês, a responsabilidade de cada culto que vocês congregam? Estão vendo a responsabilidade? E é isso que eles querem. Mexer na parte das organistas. Ver como o inimigo é astuto. Aonde ele vai. Há um tempos atrás ele estava mexendo nas nossas crianças. E agora organista. Vamos refletir sobre isto. E orar, viu, irmãos? Organista, não entregue seu ministério. Faça que nem o irmão Salvador Bueno deu este aviso. Para a gente encerrar esse vídeo, irmãos, existe até hoje uma organista em que, devido a muitas provas na vida dela, ela ia entregar o ministério. Fez a carta para falar que a partir daquele dia ela já não ia mais tocar. Ela entregou para um irmão que vivia na carne. Este irmão pegou a carta. Quando esse irmão pegou a carta, falou para ela: tudo bem, então eu vou colocar outra no seu lugar. Só que ela falou para o irmão: irmão, me dá a carta, que eu vou primeiramente entregar para o ancião. Aí o irmão pode colocar outra no meu lugar. O ancião não sabe dessa carta. E ela conversou com o cooperador, logicamente honrando os três: encarregado, o cooperador e o ancião. Irmãos, o encarregado aceitou. O cooperador, se ele aceitou, também aceito. Quando ela foi entregar para o ancião falou bem assim para ela: eu só vou aceitar essa sua carta o dia que você for lá em casa. Nós vamos buscar o joelho em oração. E após a oração, aí sim eu recebo a carta da sua mão. Irmãos, e marcou então o dia. O organista foi na casa do ancião. E chegando ali, foram buscar o Senhor em oração. E Deus desceu com a presença. A organista, que já não manifestava mais a promessa, começou a manifestar. E com a carta em mãos, o ancião olhou para ela, perguntou: você ainda quer entregar a carta? E ela rasgou a carta. Ali foi rasgado, desfeito toda a astúcia do inimigo. O inimigo saiu confundido e envergonhado naquele dia. E é isso que o inimigo quer, irmãos: é destruir. Primeiro vai no seu ministério que você tanto sofreu. Mas não foi um sofrimento de dor, não foi um sofrimento de angústia. É um sofrimento pela obra de Deus. É um sofrimento que você quer servir a Deus na parte da música. É aquele sofrimento em que você, na maioria das vezes, fica desacorçoado, vai para a igreja, Deus fala com a sua alma, você se alegra, volta a estudar e de repente Deus te dá uma vitória tão grande. Você faz o teste para meia hora, faz teste para o culto à noite, faz teste de oficialização, e quando você pega aquela carta para entregar para o ancião, para entregar para o cooperador de oficializada, você fala bem assim: é vitória na minha vida, agora eu vou servir a Deus em todos os cultos. Aí vem essa nova moda de querer tirar, de querer enfraquecer, de querer, às vezes, irmão, pegar você numa situação que você está aí, né, triste, está precisando ouvir alguma coisa ao contrário para te tirar de vez. Então vamos firmes. Nós, músicos e organistas, nós somos o batalhão de frente. A obra de Deus precisa de nós e nós precisamos mais de Deus. Então ficamos aqui com essa reflexão, irmãos. Comentem e dê o seu joinha. Nossa querida Irmandade também vai para o ensaio. Comentem, tá bom? Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus.